Quero convidar você para ler a palavra de Deus. Prometo que vou estar obedecendo o tempo. Abra sua Bíblia no texto escolhido pelos nossos irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, só o versículo 1, só o versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Diga comigo, excelente obra deseja. Mais uma vez, excelente obra deseja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, Te agradecemos pelo privilégio de estar em torno da Tua palavra, meu Deus, nessa conferência, nesse momento escolhido pelos Teus servos, para que possamos aprender de Ti. Reconhecemos as nossas impossibilidades, ó Deus, a nossa falta de aptidão, mas recorremos a Ti, Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, e do Teu Espírito que tem graça abundante, e também unção, para que a Tua palavra possa chegar ao mais profundo dos corações, que possamos absorver tudo que o Senhor tem para nós nesta oportunidade, e que ao final, Senhor, possamos sair daqui edificados e glorificando o Teu nome. É o nosso pedido, Pai, nesta noite, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso tema é excelência do episcopado. A excelência do episcopado. E nós queremos nesta oportunidade deixar uma palavra sobre ministério, porque traduzindo essa palavra que não é tão comum, que nós não ouvimos tanto, em suma, o que Paulo está falando é sobre ministério, o chamado específico para atuar no reino de Deus, fazer a obra do Senhor. Eu recebi esse tema e comecei a pensar sobre ele, e veio algumas coisas ao meu coração, as quais eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. Mas é importante, inicialmente, nós observarmos que esse é um tema necessário para termos reflexão, para estudarmos, para refletirmos. Por quê? Porque se tem uma coisa que tem saído dos moldes da palavra, nos tempos que nós estamos vivendo, é o conceito, é a análise, é a crítica, até mesmo a crítica sobre o ministério em si. E quando a gente aborda esses temas, eles nos fazem refletir, eles nos fazem pensar, e quem sabe naquilo que a gente tem aos poucos se desviado para a direita ou para a esquerda, a palavra nos exorta para que a gente possa voltar e assumir a posição bíblica, veterotestamentária do ministério, do que Deus sonhou para nós, do que Deus sonhou para os obreiros, do que Deus sonhou para o exercício do ministério. Então, nesta oportunidade, é claro que é um tema que não pode ser esgotado, que cada um pode olhar por uma ótica, e aqui nós poderíamos discorrer sobre a pessoa que aspira, a pessoa que deseja, a pessoa que almeja o ministério, mas eu quero, antes de tratar da pessoa, ou até mesmo não tratar da pessoa, eu queria falar sobre o ministério, sobre a excelência do ministério, o porquê esse ministério é excelente, e o que o apóstolo Paulo tensionava
quando escreve essa missiva a Timóteo, quando endereça essa carta a Timóteo, porque ele estava preocupado com o futuro da igreja, e Timóteo, um dos melhores nomes desse tempo, seria um dos responsáveis para prosseguir esse tão grandioso ministério, o ministério do apóstolo Paulo. Então ele endereça a Timóteo para que ao longo do tempo Timóteo pudesse observar, mas também a igreja posteriormente vindoura pudesse estar sempre observando a palavra, para que não fugisse daquilo para o qual o ministério foi criado, de fato foi criado. E nesse intento, nesse afã, é que nós estamos aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. A primeira observação que eu quero fazer aqui nesta noite, queridos, é que o ministério hoje, fazendo uma leitura bem superficial, ele está sendo desenvolvido na sua maioria por motivações, por pessoas com motivações erradas, as quais até o pastor Hildo salientou algumas aqui. O que a gente mais pode ver hoje, mais pode observar hoje, são pessoas que exercem o ministério, mas com motivações erradas. Eu dou graças a Deus, porque apesar de ser novo, eu aprendi com uma geração muito convicta, com um grupo seleto, que foram levados ao ministério pelas mais sagradas motivações, foram de fato dominados pelo poder da palavra e orientados pelo Espírito Santo. O seu maior intento, o seu maior desejo é servir ao reino de Deus. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, eu poderia colocar algumas dessas motivações erradas aqui, que a gente vê quase que sempre se espraiando, surgindo. Por exemplo, pessoas que querem e fazem o ministério por status ou por posição. Por posição. Eu fico muito triste quando um irmão me chama de grande. Fico muito triste. E principalmente se ele é um obreiro, porque eu faço uma leitura dele. Eu penso que ele imagina, se estivesse no meu lugar, ele seria grande. E a leitura é errada. Eu sempre digo que a escada do ministério é para baixo. A gente desce degraus. Quando perguntarem, eu gosto sempre de lembrar disso, a Agostinho, bispo de Hipona, lá nos primeiros séculos da era cristã, os 3 degraus que precisam trilhar todo obreiro. Ele disse: o primeiro degrau é a humildade, o segundo degrau é a humildade e o terceiro degrau é a humildade. Nossa escada é para baixo. Só que hoje a gente vê muita gente que deseja o episcopado, achando que vai subir, achando que vai voar, achando que vai se assenhorar, achando que vai poder arbitrar e até mesmo ditar coisas que não cabem. Uma simples leitura do Evangelho de Jesus Cristo já é suficiente para destituir esses conceitos da nossa mente. Porque o nosso Senhor, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 2, o versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e sendo achado como homem, se humilhou, desceu para servir, serviu aos ricos, serviu aos pobres. Aí lá depois, pelo que ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E agora Paulo diz: agora sim, para que se dobre ao nome dele todo o joelho.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta, o versículo 3, ele falou: olha, nesses últimos tempos, nós vamos ter esse tipo de gente, vão amontoar doutores para si, pessoas que estão focados nos títulos, e é importante os títulos sim, mas não para denegrir, para pisar. Eu falei esses dias, eu estava pregando, falei, é importante saber o grego, o hebraico, mas se não for para o céu, perdeu tudo, para quê? As primeiras letras, Timóteo aprendeu, o A, E, I, O, U da Bíblia, é o que nos faz prosperar na caminhada ministerial. Às vezes eu sou alcançado por alguns desses doutores, fixados na posição, e eles chegam e dizem: olha, você tem que montar uma estratégia, você tem que fazer assim. Eu digo: não, meu filho, eu estou caminhando, quem vai para longe caminha, quem vai para perto pode correr, que cansa logo. Vamos caminhando, vamos andando. Essa é uma motivação errada desse tempo, querer o ministério, porque agora quando eu chegar lá onde? Se eu fosse, não, você já é, o Senhor já te chamou, já te escolheu, não é para quando você chegar lá, porque você já chegou, você é comprado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita na tua vida. O que precisa crescer, para que nós possamos descer as escadas do ministério, é o desejo de servir, de ser mais sério. Então a gente vê muito hoje isso, muito, a briga por posição, a motivação errada. Outra motivação errada, auferimentos de lucro. Deus vai me fazer prosperar ainda. A gente pega o currículo de Paulo, aí Paulo conta a prosperidade dele: levei chibatadas, desci em cesto, fui para a cadeia. Esses eram os auferimentos de lucro de Paulo. Passei por tantas situações. Nenhum obreiro desse tempo pode reclamar com nada, irmão, porque humanamente falando, nós estamos vivendo o melhor tempo. Nós temos tudo, nós temos prata, nós temos ouro. O que nos falta mesmo é poder, mas prata e ouro a gente tem. E eles não tinham prata, não tinham ouro. Quando foram chamados para os problemas da igreja primitiva em Atos capítulo 6, eles fizeram e tomaram uma resolução no capítulo 3, mas em versículo 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós não serviremos às mesas. Quando os apóstolos Pedro e João chegam ali em Samaria, Atos capítulo 8, Simão é um tipo de obreiro desse, lucrava no mundo, quero lucrar no reino de Deus, e então ele vem com a proposta de comprar o dom de Deus, e Pedro foi intrépido ao dizer para ele: olha, tu não tem parte e nem sorte neste ministério, fica contigo o teu dinheiro para a tua própria condenação. Pastor, o senhor quer dizer que não ganha? Ganha. O senhor quer dizer que não enrica? Enrica. Enrica, porque se eu for falar o que eu tinha e o que Deus me deu, mas não estou atrás disso, mas não podemos estar atrás disso, não. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, você vai prosperar, a igreja vai encher, você vai crescer, mas nunca o dinheiro pode ser o nosso Senhor, nunca, jamais. Tem obreiro que ele sofre quando ele muda de um campo.
É porque eu estava no Campo Grande, e o Campo Grande para ele é o valor da renda. E eu ouvi uma frase, eu gravei, que não existe nenhum pastor maior que uma igreja. Eu sou menor do que a menor igreja. Sou eu que não a mereço dirigir. É assim que tem que ser. Prospera, cresce, Deus dá casa, dá carro no ministério, dá muito mais do que você pode imaginar ou pensar, mas não ande atrás disso. Se você estiver querendo auferir lucros, então entre por outro caminho, entre por outra obra, entre por outro trabalho. Não, o reino de Deus não. O reino de Deus não. Mas são motivações erradas. Eu estou começando agora no ministério, daqui uns dias, meu amigo, você vai ver. Vou comprar um carro novo. Olha a visão. Daqui uns dias você vai ver. Já vou estar com a minha casa. Deus quer te dar carro, casa, mas essa não pode ser a motivação do ministério. Outra motivação errada é sobrepujar sobre os demais, é ser comandante, é controlar, porque quando eu estiver lá em cima, não, irmãos, quem está aqui tem uma responsabilidade maior, que é de servir a todos. Os dali não têm tamanha responsabilidade, deve servir, mas esses aqui sim, têm a responsabilidade de servir a todos, e um dia o Senhor vai cobrar isso de nós. Qual é a motivação para o ministério? Servir. O nosso telefone está à disposição, a nossa vida está à disposição. Quem serve no reino sai de um aniversário para um velório, vai de um velório para o aniversário, chega em casa cansado e diz: agora eu vou dormir. Quem diz que vai dormir? A porta, alguém bate a porta, tem que levantar, tem que atender. Não, porque alguém está precisando, pois eu vou lá. O pastor, quando é de um campo maior, designa obreiros. O pastor está em prontidão e os obreiros juntos. Aí o pastor manda um para a direita, outro para a esquerda, outro para um lado, outro para o outro. Isso sim é o serviço que Deus tem para nós no ministério. Não é para bater na mesa, não é para dizer quem é que manda. Eu não estou falando nada que vocês não saibam, mas isso aqui é para a gente relembrar. Isso é só para relembrar. Somos servos dos servos. Essas são motivações erradas, mas a gente tem encontrado muitos obreiros novos assim, muitos pastores assim. A verdadeira obra do ministério, a excelência dessa obra está, primeiro, no serviço. A palavra de Deus aqui, Paulo diz assim, olha, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Excelente, o quê? Obra. Traduzindo, serviço. Serviço. Isso é o ministério. Ação. Ação. É tanto que quando Lucas vai escrever para Teófilo, em Atos ele diz assim, olha Teófilo, eu fiz um tratado a respeito das coisas que Jesus começou, não só a ensinar, mas também a fazer, porque o ministério tem teoria, mas mais no ministério é prática, mais no ministério é prática. Jesus chamou os seus discípulos, apresentou a teoria para eles, uma formação catedrática nunca igual, porque tem gente que pensa que Pedro era leigo, analfabeto, quando começou era, mas quando se formou, se tornou doutor, porque eu ainda estou batendo a cabeça para entender o que é que Pedro escreveu, e não consigo, que os doutores desse tempo mergulham nas palavras de Pedro, mas não entende, não compreende o que Pedro ensinou, porque o nível é alto, ele aprendeu com o Senhor Jesus,
Quando fizeram uma análise da mensagem de Pedro, disseram: não, eles não são iletrados, não são indoutos, não, mas eles estavam com Jesus, eles aprenderam. Esse excelente ministério, essa excelente obra, deve ser traduzida por trabalho, por serviço, deve ser traduzida por ministrar, levar aos outros, deve ser traduzido por entrega, dedicação, renúncia e preço. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, o versículo 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi de dar testemunho da graça de Deus. Irmãos, hoje existem muitos obreiros frustrados, muitos. Pastor Hildo, nós temos aí os dados, as estatísticas que apontam os suicídios de obreiros, de pastores, e que o Senhor me cubra. Eu falo isso debaixo do sangue de Jesus Cristo, mas em parte eu sei por quê. Por quê, pastor? Porque vieram buscar no ministério o que o ministério não dá. Muitos obreiros que vieram buscar afago, carinho, amor, cuidado. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Os obreiros, como dizem por aí, mimimi. Porque me colocou no lugar. Alguém disse: mas porque tu começou em Porto Franco? Não, não comecei em Porto Franco, eu comecei na Lagoa da Confusão, em 2001. Foi meu primeiro campo. Porto Franco já foi uma história bem recente. Comecei lá, numa igreja que rendia R$122, e daqui eu saí, eu ganhava 800 de salário, mas foi muito melhor do que a igreja que eu estava. Meu pai, pastor de uma igreja já de médio porte, ligava: está precisando de alguma coisa? Eu dizia: não, estou precisando de nada, porque esse é meu ministério, não é ele que vai sustentar, não. Quem vai sustentar é Jesus. É Jesus. Pode alguém até considerar como ignorância isso. Deus usando teu pai para... Não, Deus usando meu pai para me provar. Não foi o meu pai que me sustentou quando eu estava lá. Foram aqueles simples irmãos usados por Deus. Ali o Senhor fez a farinha da panela aumentar, o azeite da botija. Ali o Senhor fez transbordar. Esse aí nem tinha nascido ainda, mas nunca faltou leite para outra, nunca faltou. Deus cuidou muito bem de nós, tem cuidado. Mas eu não fui lá buscar honra, eu não fui buscar posição. Hoje a gente vê obreiros, ele vai para um lugar já pensando no lugar do outro, Não, pense no lugar que Deus te colocou. Pense, honre o que Deus está fazendo através de você. Honre o que Deus quer fazer. Como diz o pastor, quer igreja grande, faça crescer a sua. Eu nunca traí a igreja que eu sou pastor, nunca estive em uma pensando em outra, debaixo do sangue de Jesus. E fui vice-pastor em Balsas 15 anos, e eu digo para os irmãos: se algum dia eu desejei ser o pastor dessa igreja, que Deus me tire daqui, porque eu trabalhei reconhecendo meu lugar. Eu sou vice, só que eu ia na congregação, eu chegava lá: estou aqui em nome do pastor presidente, e aqui orava e trago o abraço do pastor presidente. E eu dizia para ele: pastor, aonde eu vou no seu nome, viu? E aí às vezes o senhor nem vai saber onde eu estou, porque às vezes o senhor está em algum lugar que eu não posso entrar em contato com o senhor, mas aonde eu estiver eu estou representando o senhor. E hoje eu sou pastor dessa igreja que eu fui vice 15 anos.
porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Então o ministério é isso. A gente vê hoje muita gente frustrada, porque estava no ministério buscando uma carteira assinada, buscando um salário, buscando FGTS, buscando 13º, buscando férias. Fala mal do presidente, fala mal do pastor da igreja. Eu não trabalho para o pastor Cavalcante, eu trabalho para Jesus. Eu trabalho para Jesus. Tudo que Ele fizer comigo é Deus através dEle trabalhando na minha vida. O bom e o ruim, se for feito, eu não recebo do homem, eu recebo de Deus. É Deus, porque na hora que que as coisas são aparentemente boas, a gente diz que Deus usou. Na hora que as coisas não são aparentemente boas, a gente diz que é o diabo que está usando. Não, o mesmo Deus que te leva por Manaim, te leva por Baurim. O mesmo Deus que permite o semente amaldiçoar, levanta o Barzilai para te dar o melhor da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ministério é isso, é renúncia. Nós temos que estar dispostos a sofrer por amor a Cristo e a nos entregar pelo reino e dar as nossas vidas em prol dessa causa. Não haverá frustração. Normalmente quando alguém chega para mim, pastor, o irmão estava falando que o senhor não visita. Eu, rapaz, sabe que ele tem razão mesmo, eu tenho que visitar mais. Eu não consigo ver que o irmão está errado. Eu digo, rapaz, eu tenho que visitar mais mesmo. Pastor, o irmão está dizendo que o senhor não prega direito. Rapaz, sabe que é verdade, eu tenho que melhorar na pregação. O irmão está coberto de razão. Eu tenho que me dedicar mais. Pastor, o irmão está dizendo que o senhor parece que não está orando. Não estou orando tanto que eu tenho que orar mesmo, rapaz. Eu tenho que orar, esse irmão está certo, rapaz. E a igreja não me deve nada. Se no dia do pastor ela não lembrar, o sumo pastor não esquece que ele te chamou. O sumo pastor não esquece. A igreja não vai ficar devendo nada para o nosso ministério. O pastor Hildo tem que ver o que eu estou fazendo. Quem tem que ver o que tu está fazendo é Jesus, rapaz. É Jesus. A gente não pode procurar a glória dos homens. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Nada passa desapercebido no ministério quando o Senhor olha com seus olhos. Eu sei que o que eu estou pregando aqui é uma mensagem que não cabe mais, mas eu sou desse tempo, e se me chamaram aqui foi porque queria ouvir isso aqui, porque se quisesse uma coisa mais evoluída, tinha chamado o outro, ou então tinha deixado mesmo o pastor Hildo, e eu sou instrumento de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos fazer a obra, vamos cumprir nosso ministério. Ninguém puxa tapete de ninguém, porque ninguém aqui é Aladim, ninguém anda de tapete. A gente está firme na rocha, não tem como tirar a rocha. Ninguém vai passar o outro para trás no ministério, não, porque quem controla o lugar da fila aqui é o Senhor. Esse é o verdadeiro ministério, essa é a obra excelente. Por que o ministério é excelente? Sabe por quê? Eu vou dar algumas razões. Primeiro, porque ele é algo proveniente de Deus. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 4? Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Tem muita gente frustrada porque entrou pela janela, porque fez uma aparência de serviço, conseguiu enganar o pastor, conseguiu enganar a igreja, mas é frustrado, nunca vai chegar aonde ele sonha, nunca, sabe por quê? Porque em qualquer cidade, em qualquer lugar, Deus é o dono da obra, e se chegar, cai.
não se sustenta, porque essa obra aqui não é feita por artifício e nem por estratégia humana. O Espírito de Deus é o comandante desta obra, Ele está no controle. Ninguém foge aos olhos de Deus. Tem uns obreiros espertinhos hoje. Pastor Cavalcante disse que tem uns caras que dá nó em pingo d'água. O ministério é excelente, sabe por quê? Porque ele é algo proveniente de Deus. E você foi chamado, já foi dito aqui, João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Isso aqui não é o chamado para a salvação, é o chamado para o ministério. Para vir para a salvação, ele está lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora para o ministério não, para o ministério é só os específicos. Nem todo mundo foi chamado para o ministério. Deus é seleto. E outra coisa que a gente prega que é errado: Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Para ministério não, por quê? Ele esperou Jesus completar 30 anos, e não dá para comparar Jesus com a gente. Se Jesus teve que sentar 30 anos, por que eu não tenho que sentar? Por que eu não tenho que passar pelo crivo do tempo? Porque eu não aguento ouvir fariseu pregando. Não, é um fariseu desse. Jesus não falou nada, ficou 30 anos ouvindo. Não tem uma história que ele falou desses homens. Aí no dia que o Senhor o chamou e o separou, ele sai do Jordão, vai para o deserto, depois entra no templo, na sinagoga. A Bíblia diz como ele fora criado, ou seja, congregando. Lucas 4,18, aí ele diz: agora sim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar. Agora eu prego. E ele disse: hoje se cumpriu esta profecia. Agora não tem mais para fariseu, não tem mais para saduceu, não tem mais para herodiano, não tem mais para escriba. É o ministério de Jesus. E Jesus cumpriu o seu ministério. Agora eu não quero esperar, só porque eu sou formado, porque eu sou um catedrático aí fora. Não, tem que sentar primeiro. Tem que sentar. Que o primeiro requisito é ser crente. Nascido de novo. Aí depois é que vem o ministério. Mas o ministério não vem daí para cá, é daqui para lá. Porque tem irmão que hoje, tão sem noção, ele está dizendo assim: pastor, o senhor vai me consagrar agora ao diaconato nessa consagração que vai ter? Pastor, o senhor vai me consagrar ao presbitério? Pastor, o senhor acha que eu tenho requisitos, que eu cumpro as exigências? Ninguém tem. É a graça, é a misericórdia, é o favor. Mas quem pergunta, eu tenho certeza que não tem. Não está pronto, não está preparado. Esse vai ser um problema se ele não consegue esperar o diaconato. Piores coisas virão. Ministério é para quem Deus deu, é para quem Deus escolheu. Ninguém toma para si esta honra. Os atropelos, as coisas que nós estamos vendo neste tempo, na maioria delas são de pessoas que se intitularam obreiros, que ultrapassaram os limites colocados, que não esperaram o tempo e a hora de Deus, e hoje as causas dos escândalos é por causa desse tipo de gente, que não foi chamada por Deus, e está no lugar como se fosse chamado. A excelência do ministério é porque o ministério, além de ser proveniente de Deus, ele é norteado por princípios e valores espirituais. Não é o sistema humano, não é. Aqui é a lógica humana. Aqui é o direito.
e as garantias individuais e fundamentais. Aqui é a Constituição da República Federativa, mas aqui não. Aqui são os princípios do reino. Aqui tem que ir para Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que são dependentes de Deus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Esses são os princípios. Mas estamos vivendo no tempo que a igreja está colocando pessoas da sociedade civil na justiça. Processo, Assembleia de Deus contra Antônio Gumercindo de Oliveira. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. As nossas armas são diferentes. Os princípios norteadores do reino são diferentes. A gente não pode se pautar por isso. A gente tem que voltar à palavra, à excelência do ministério. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz: as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. O ministério ainda se vence com oração, com dedicação na palavra, com quebrantamento, com humildade, com simplicidade. Aleluia, aleluia. A excelência do ministério está, sabe por quê? Porque os valores do ministério excedem o mundo material e humano. Ele ultrapassa as barreiras materiais e tem alcance eterno. Muita gente hoje não quer exercer o ministério. Os pais não incentivam os filhos a serem obreiros, a serem pastores. Um dia desse eu estava vendo um podcast aqui da cidade, e eles falavam sobre ministério. E alguém disse assim: os filhos de pastores não querem ser pastores porque eles veem o que os seus pais passam. Eu falei, mas podia também não querer casar, porque ele vê o que está acontecendo com os casamentos. Podia não ser empresário, porque ele vê o que está acontecendo com os empresários. Podia não ser nada nessa vida, porque tudo tem um ponto negativo. Mas por que focar só na negatividade do ministério? E eu posso falar disso, que eu nasci na casa de um pastor, e cresci, e o tempo de vida que eu tenho é dentro da casa de um pastor no ministério. Eu posso falar disso. Se eu quis ser pastor toda a vida, eu sabia que era o chamado de Deus para mim, e eu disse: Senhor, quando tu me chamar, eis-me aqui. Eu vi o que o meu irmão mais velho passou, porque rejeitou, e eu falei: eu não quero pagar essa conta. Eis-me aqui. Também não fui atrás. Não, esperei. Apesar de desejar, esperei o meu tempo e a hora que Deus usou o pastor. Mas eu estava observando essa questão aí, irmãos. Pelo menos na minha casa, os problemas do ministério não chegavam até mim. Eu não os conhecia. E o meu pai, com muita sabedoria, administrava isso. O menino não tem estrutura. O menino não tem cabeça para isso. Não vou passar para eles. Não, meu pai só mostrava as coisas boas. Ele falava sempre lá em casa: nunca fale da autoridade espiritual, nunca fale. O presidente pode estar errado, mas ele está certo. Dizia: como é que é esse negócio? Pode estar errado, mas está certo. Eu não estou entendendo esse negócio. Era muito novo para entender. As autoridades do meu pai chegavam na nossa casa, parece que Jesus Cristo chegava. Quando meu pai ia falar de uma autoridade espiritual que estava acima dele, ele tinha toda reverência e respeito. E se alguém destratasse próximo, ele dizia: ei, aqui não, aqui não, aqui não. E eu dizia: olha, o negócio é assim, é mais ou menos isso.
E assim eu aprendi. E lá em casa só não é pastor que Jesus já levou, porque morreu como pastor. Mas o segundo, o terceiro, a esposa, ou o esposo da quarta filha, tudo envolvido no ministério. Tudo. Meu pai sofreu? Sofreu não. Eu vendo o pastor Cavalcante contar daquela viagem dele lá para o interior, e eu lembrei, porque naquela igreja lá que o pastor Cavalcante foi, eu acho que o quarto ou o quinto pastor, meu pai foi o fundador dela. Então imagina, nós fomos para lá em cima do F4000, colocaram um banco da igreja no meio, meu pai de um lado, um obreiro que foi da igreja para ajudar ele do outro lado, e no meio Isaías, Israel, Janaila, Yara, Flávio e a Denise na gabine mais a mãe. 5 dias para chegar em Cascalheira do Mato Grosso, que ainda nem era cidade, era Ribeirão Cascalheira, não era cidade, era um povoado, não tinha asfalto, a gente atolava na estrada, menino chorando, querendo comer, e o pai dizia, não, logo vai chegar, vai ter um povoado ali. Pastor, o senhor se lembra? Tem uma vaga lembrança, porque eu tinha 7 anos. Mas meu pai disse, que coisa linda. Chegou para assumir o campo, pastor Hildo, a convenção não podia mandar um obreiro para dar posse, não, porque não tinha como mandar um pastor lá, era ele que tinha que chegar e tomar posse. Só que ele chegou, os irmãos não entregaram a igreja para ele, aqui mesmo você não vai ser pastor não. E aí ele teve que passar uma temporada sentado lá embaixo, porque nem no púlpito eles deixavam ele subir, porque alguém construiu a igreja para ser pastor, e na hora lá parece que não saiu do jeito que ele quis, e ele era o vice-presidente, e foi mandado meu pai. Foi preciso ele viajar, e no culto do círculo de oração, a irmã disse assim para a esposa do vice, vamos dar oportunidade para o bichinho, veio de tão longe, rapaz, veio para ser pastor aqui, o que mal há, pelo menos de dar oportunidade para ele, pelo menos para ele dar uma palavra. Ela disse, olha, mas meu marido não vai gostar, não, mas nós somos crentes, pelo amor de Deus, isso em 1985, já tinha gente assim. E aí ele deram a oportunidade, aí Deus usou meu pai, quem era descrente aceitou Jesus, e quem era crente foi batizado com o Espírito Santo. Quando o irmão chegou de viagem, aí eles disseram assim, olha, esse irmão aí é o nosso pastor, nós não abrimos mão, porque nós nunca vimos alguém que tenha a graça e o poder de Deus na vida igual ele é o nosso pastor. E aí meu pai tomou posse, e no dia de sair, quem mais fez chororô foi o vice. Isso é ministério, e é lindo, é um privilégio. Deus não está devendo nada para a gente, a convenção não está devendo nada para a gente, o pastor Hildo não está devendo nada para a gente, a igreja daqui da Vale de Bênçãos não está devendo nada para nenhum obreiro. Você trabalha para Deus, rapaz. Encare isso dessa forma, e Deus vai te dar vitória. Vamos usar os valores espirituais, vamos continuar, vamos buscar através da oração e entender que tudo que nós fazemos tem alcance eterno. Em Marcos capítulo 10, versículo 29, Jesus respondendo disse para eles, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Para os verdadeiros obreiros, para aqueles que enxergam a excelência do episcopado, Deus tem promessas para esse tempo e para o tempo que virá. Aleluia. E eu encerro. Os títulos do ministério na Bíblia mostram a excelência do ministério. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo dá um título para nós, que exercemos essa excelente obra. Ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Sabe, uma das palavras sinônimas dessa de cooperador é ajudante.
é ajudante. É claro que fica assim um pouco complicado a gente dizer que está ajudando Deus, mas vamos entender aqui. Assistente, nesse sentido de assistência, sabe por quê? Porque você sabe quem é que faz a obra? Não é você não, é Deus que faz a obra, através de você, mas é Deus que faz. Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 19, ele diz: e havendo os soldados, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. A minha filha falou assim: pai, por que é difícil você ser líder? Essa semana ela me perguntou, por que é difícil ser líder? Eu acho melhor ajudar, pai, na obra. Eu falei, não, é a sua ótica que está errada. Como assim, pai? É porque quando você está ajudando, você vê a pessoa de um líder, que você só vai cooperar com ele, mas isso é só um estágio. Deus faz isso com você primeiro, para você entender que agora você ajuda alguém, coopera com alguém, é assistente de alguém, e quando você é líder, você não comanda também, você é assistente de Deus. O problema é que quando a gente assume a liderança, a gente é que acha que a gente que tem que pensar, é que tem que ter uma programação, é que tem que ter a ideia. Não mudou nada, não mudou nada, a ideia é de Deus. Eu vi um negócio que eu achei lindo, de um pastor que começa o ano, vou tirar aqui, depois vocês colocam. Ele disse: Deus, aqui está a minha programação. Aí apresenta para Deus dia 31 de dezembro. Agora aí o Senhor coloca a tua, aí eu vou fazer o que o Senhor quer. Tem gente que acha que por causa de muita programação é que a igreja dele é viva. Não, Deus não vai pagar as programações que você criou, só as que Ele mandou. Você está aqui não é para dirigir a obra, você está aqui para ser assistente de quem dirige a obra. Sempre nós vamos ser servos, ou é servo de Moisés, ou é servo de Deus. Quem aprende a ser servo do homem, consegue ser servo de Deus. Agora tem gente que acha difícil: eu não vou me submeter a homem. Não, já foi reprovado. Porque como é que você não consegue se submeter a quem você vê, para se submeter a quem você não vê? É a palavra. Então nós somos cooperadores. Segundo, a palavra de Deus diz que nós somos dispenseiros. A gente cuida da dispensa, fica muito na porta, mas o que tem lá dentro é do dono. A pessoa precisa, você entra, se o dono tem, você entrega. Se o dono não tem, mas esse aqui não falta nada, ele tem tudo, é só para você administrar, é só para você cuidar dos celeiros. É isso, nós somos chamados para isso. E Paulo também diz que nós somos embaixadores. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores. Isso é a excelência do ministério: cooperar, dispensar e embaixar. Os embaixadores, quem conhece bem o direito, sabe das prerrogativas de um embaixador. Dentre elas, existe um princípio que é aplicado dele, da questão da extraterritorialidade. O embaixador na pátria estranha, aonde ele está, não muda o seu status geográfico. Na casa dele é considerado solo estrangeiro. O país não pode se assenhorar dele, nem na embaixada e nem aonde ele está. Sabe por quê? Porque ele tem prerrogativas que o concede o direito de, mesmo estando em terra estrangeira, estar na sua pátria. Nós temos isso. Nós temos isso. O embaixador, ele tem um acesso direto ao presidente. Todos os embaixadores têm uma linha específica na qual ele é atendido. Ninguém pode ligar naquela linha. Só o embaixador do determinado país é que pode entrar naquela linha. E quando o telefone é acessado, o assessor já diz: o embaixador lá da Hungria está ligando, tem que ser atendido na hora.
são questões de Estado. O Senhor nos dá essa prerrogativa. Você está na frente da obra, cuidando da obra, mas na hora que você fala, os céus diz: o meu socorro para o meu servo. Meu filho que está na frente, não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas eu, o Senhor, estou aqui. Ele está simplesmente representando a pátria, e Ele está no nosso nome, Ele está no nome do Pai, Ele está no nome do Filho, Ele está no nome do Espírito Santo. Amém? O ministério é excelente. Talvez isso seja muito fácil e muito simples, mas você aprendeu com gente muito alta aí e não ouviu essas coisas. Esse é o alfabeto do ministério. Essas são as primeiras linhas do ministério. E se você quiser prosperar ministerialmente, encare o ministério desta forma e Deus vai te dar vitória. Amém? Posso orar, pastor? Quero convidar a todos para se colocar em pé. E eu quero orar pelos obreiros, pelos ministros que estão aqui. Eu quero dizer para você: não desanime não. Não desanime. Não pare na caminhada. Eu sei que você tem visto muita coisa que tem vindo para desanimar você, para fazer com que você desista. Sim, venham os obreiros. Quero orar pelo teu ministério. Quero orar por você. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, de forma que você possa avançar, possa prosperar, e o nome do Senhor seja glorificado sobre o teu ministério. Que a glória do Senhor possa espargir, possa brilhar no teu rosto. Que as tuas obras sejam aprovadas, que você seja obreiro como, segundo Timóteo 2:15, aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu abençoo em nome de Jesus o teu ministério, de auxiliar, de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, de missionário, e o Espírito de Deus estará sobre a sua vida, lhe guiando, lhe dirigindo. Reflita sobre o ministério e cumpra o ministério com toda ousadia, com todo amor e com toda dedicação, porque um dia o Senhor vai te recompensar. Um dia. Não existe voluntários. A gente fala assim: eu sou voluntário. No reino não existe voluntário, tudo é pago. Ele não vai deixar passar nada. Vamos orar. Senhor, eu te apresento os teus servos. Te apresento os teus filhos, meu Deus. Olha os teus servos que estão aqui nesta noite. Esses obreiros que foram chamados por ti, meu Deus. Renova a mente deles, renova o coração deles, renova o ânimo deles, para que eles possam cumprir a missão. E ao final, como Paulo, eles possam dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Renova o ministério dos teus filhos nesta noite, a alegria de servir, a alegria de fazer a tua obra, meu Deus. Se algum, ó Deus, tem se desviado para a direita ou para a esquerda, coloque ele no trilho, coloque ele em linha reta, para que ele possa cumprir a missão. Pai de amor, eu ministro a tua bênção. Pai de amor, eu ministro a tua graça. Pai de amor, eu ministro a tua alegria sobre o ministério dos teus filhos. Eu abençoo o seu ministério em nome de Jesus, e declaro que todo o projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. Toda a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu apresento a tua família, a tua esposa, os teus filhos, a tua casa. Eu apresento tudo, Senhor, toma nas tuas mãos. Ó Deus, age na casa do teu filho, age na família do teu filho. Levanta, restaura, meu Deus. Faz prosperar a vida do teu filho, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Sobre a vida do pastor Jacivan, meu Pai, que está à frente deste ministério. Sobre a vida do pastor Hildo,
que está à frente desta igreja, que a tua mão continue dirigindo e guiando os teus servos. É o nosso pedido e a nossa oração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante, cante. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor,